Amém. Aqui estamos com a família do nosso irmão Elson, da irmã Cirlete. Aqui temos o Gabriel, nós temos o Felipe e agora a Luísa Helena, né? Mais uma Luísa na igreja. Diz assim o Salmo 127: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas nas mãos do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia deles, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Este salmo, junto com o próximo, que é o Salmo 128, ele diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho e será próspero. Veja bem, no salmo anterior, o salmista falava daquelas pessoas que se preocupam em defender sua casa, se preocupam em construir, mas se o Senhor Deus não estiver na frente, isso nada vai resolver. O irmão Elcio passou por uma situação, que os irmãos são cientes disso, que ele teve o seu caminhão invadido por assaltantes que colocaram a arma na cabeça dele, o amarraram e o levaram para o mato e o ameaçaram. E em plena BR, abandonado, sem ter a quem recorrer, ele não pôde sequer se mexer do lugar. Mas foi o Senhor quem livrou ele daquela situação. Se o Senhor não guardar, de nada adianta satélite no caminhão, de nada adianta câmeras de segurança, nada, porque quem guarda é o Senhor. Mas aqui está dizendo também que todos aqueles que confiam no Senhor, eles não vivem com enfado, eles não vivem com ansiedade. Por quê? Eles sabem que Deus oferece aos seus enquanto eles estão dormindo. Enquanto nós dormimos, Deus prepara tudo para que no outro dia as coisas estejam prontas para nós. Aí, sabe o que o incrédulo fala? O incrédulo fala assim: eu que não levanto cedo trabalho não para ver se Deus vai arrumar alguma coisa para mim. Os incrédulos falam isso. Mas se Deus travar você em uma cama, você não levanta. Se Deus falir sua empresa, você nunca mais vai trabalhar. E aí? Deus já faliu impérios. O que é uma empresazinha para Ele? Então, os ímpios zombam dos textos bíblicos, mas a Bíblia continua sendo a verdade. Já no próximo salmo, o salmista ele diz que bem-aventurado é o que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Ou seja, ele vai desfrutar do fruto do seu trabalho. Tudo irá bem com ele. E diz que a esposa dele será como uma videira frutífera, florescendo em seu lar, e os filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Veja, a nossa geração atual não quer mais de um filho. A geração atual só quer um e pronto. Quando dois, aí já tem gente, o vizinho falando: nossa, isso tudo? O vizinho, falando isso tudo. E quando vem o terceiro, então, misericórdia, Senhor, ilumina a mente desse povo, meu Pai. O que é isso que está acontecendo? Se tiver 4 e 5, igual meu pai teve, nós 5. Aí não, está fora da realidade. Pode internar, põe numa camisa de força, põe no hospital psiquiátrico, essas coisas assim que vão falando. Mas a Bíblia está dizendo que os filhos são um presente do Senhor, é uma recompensa que o Senhor dá para nós. O homem que tem filhos em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro, e é bem-aventurado aquele que encher a sua aljava de flechas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que
os filhos devem ser como flechas aonde você vai atirar. Veja bem, uma flecha não fica na aljava. O guerreiro, o arqueiro, ele tira a flecha, ele coloca no arco e lança. E ele lança para onde? As pessoas mundanas dizem: nós não criamos filhos para nós, nós criamos filhos para o mundo. Mas o crente diz: nós não criamos filhos para nós, nós criamos para a glória de Deus. Nós criamos para Deus, não é para o mundo também não. Criamos para Deus. Nossos filhos são herança do Senhor. E cada um deles deve ser como uma flecha, Welson, Cirlete. Cada um deles deve ser como uma flecha que você coloca no arco e atira para o alvo. Para o alvo. Você não pega seu filho, coloca no arco e atira sem direção, não. Os pais que fizeram isso se arrependem hoje. Eles se arrependem hoje. Você sabe o que a sociedade diz? Ela diz: deixa seu filho escolher o que ele quer ser. É isso que a sociedade diz. Mentira. A Bíblia diz: você é o guerreiro. Você põe o teu filho como uma flecha no arco e é você que direciona o alvo para onde você vai lançá-lo. É isso que a Bíblia diz. A sociedade de hoje, ela é uma sociedade hipócrita, é uma sociedade mentirosa, é uma sociedade corrompida e os seus discursos são discursos demoníacos, malignos. Deixe o menino escolher o que ele quer. Ele vai escolher a religião dele, ele vai escolher tudo que ele quiser, com quem que ele vai casar, amar, ele que vai escolher. Quando você tem uma planta no seu jardim, você deixa a planta para lá, se lascar para lá? Quando você tem uma planta no seu jardim, você deixa a planta, não, deixa a planta crescer, deixa a planta crescer sozinha. Quando ela crescer, ela tira essas ervas daninhas que estão ao redor dela, você deixa. Se nenhuma planta você não deixa, por que você vai deixar seu filho? Que história é essa? Que conversa é essa que você deixa as pessoas colocar na sua cabeça? Seu filho não vai escolher o que ele quer, ele não sabe o que ele quer, ué. Você sabe o que você quer para ele, é diferente. E você só vai saber mesmo se você souber a palavra de Deus. Porque até para os nossos filhos a Bíblia dá direção. E quem sou eu para dizer? A Bíblia não. Eu mando meu filho fazer o que eu quiser. Não, até para os meus filhos a Bíblia tem a direção. E é ela que eu darei para ele. Por isso que quando você lê Provérbios, está escrito um monte de vezes lá: filho meu, não desvies os ouvidos da lei do Senhor. Filho meu, inclina os teus ouvidos à lei do Senhor. Quantas vezes está escrito isso em Provérbios? Porque até para os nossos filhos, a palavra de Deus é que vai guiá-los para a vida eterna. Caso contrário, eles serão, além de ser, como diz, né, Provérbio 29 lá, uma vergonha para os pais, eles serão envergonhados eternamente no lago de fogo. Então, que esses filhos sejam como flecha na mão de vocês. E hoje nós vamos dedicar a vida da Luísa ao Senhor, né, mediante a confirmação de seus pais que estão aqui. Eles é que são responsáveis por criar a Luísa na presença do Senhor, mas também o Felipe e também o Gabriel. Criar os três na presença de Deus. Não é o pastor, não é as professorinhas da escola bíblica aqui, das crianças, nós somos apenas auxiliares neste processo. Mas o responsável é vocês. O responsável é o Elcio, o responsável é a Cirlete. Amém, queridos? E a igreja é testemunha dessa responsabilidade que vocês estão assumindo aqui perante Deus, porque a Bíblia está aberta aqui, ó, representando a palavra de Deus. Então é perante Deus que vocês estão assumindo este compromisso de criarem seus filhos nos preceitos do Senhor. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Nós não batizamos crianças, porque para batizar, não é porque criança não tem pecado não, viu, irmão? Ensinaram isso para nós, mas é mentira também. Criança tem pecado sim, ela já nasceu em pecado. Salmo 51, 5 fala: eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos pecaram. Romanos 3, 23.
Nós não batizamos criança, não é porque criança não tem pecado. Nós não batizamos criança porque criança não pode fazer ainda a sua confissão pública, que ela crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando ela puder, ela irá fazer esta confissão. Crianças, adolescentes da idade do Gabriel já estão nessa fase de fazer esta confissão pública de sua fé em Cristo Jesus. Mas assim como a Luísa ainda não tem como. E a Bíblia diz que o batismo é para todo aquele que... E para crer é necessário professar essa fé. É por isso que ainda não batizamos elas. Né? Segundo lugar, nós também não apresentamos crianças. Apresentar é coisa da lei. Jesus foi apresentado porque ele nasceu debaixo da lei. A lei da apresentação da criança está lá em Levítico capítulo 12. E Jesus estava cumprindo, Maria estava cumprindo o mandamento de Levítico 12 para apresentar Jesus. Tem gente que acha que Jesus foi circuncidado no templo e depois foi apresentado no templo. Não. Os judeus eram circuncidados em casa. Em casa. Né? Algum levita ou sacerdote ia lá na casa, circuncidava a criança, com 8 dias de nascidos, né, do sexo masculino, e depois de 33 dias, ou seja, num total de 40 dias, aí sim, os pais iam para o templo para fazer uma oferta purificadora para a mãe, pela mãe, porque nesse período do parto, a mãe ficou cerimonialmente separada, impura. Então o sacrifício era isso, apresentar o seu filho a Deus e resgatar a pureza da sua mãe. Nós não fazemos isso. Isso aí já foi terminado, já foi abolido. Cristo se apresentou quando criança e na cruz ele exterminou com tudo isso. O que nós fazemos aqui chama-se dedicação de crianças pelos seus pais, através de uma oração, e uma palavra, né, como eu disse aqui, a qual leva a compreensão deles da sua responsabilidade em criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Isso aqui não tira uma criança, não livra uma criança do inferno, não. Batizar a criança não tira ela do inferno, não. O que vai livrar teu filho do inferno, diz a Bíblia, é a disciplina do Senhor. A Bíblia diz: disciplina teu filho e castiga com a vara, e tu livrarás a alma dele do inferno. Está escrito. Então ela já fez bico aqui, ó. Eu falei da vara, ela fez um bico aqui, né? Então nós vamos orar, né, pela vida da Luísa Helena e também pela vida dos seus pais. Senhor Jesus, nós apresentamos e dedicamos a vida da Luísa Helena diante do Senhor. Em primeiro lugar, nós rogamos a Ti, ó Deus, que toda a vida dela seja vida material, emocional, psicológica, espiritual, mental, da inteligência, do raciocínio e de todas as suas faculdades que o Senhor lhe tem concedido, sejam agora, meu Deus, apresentadas diante do Senhor, para que esta criança cresça com total saúde em todas estas áreas. Nós sabemos que ela já nasceu manchada pelo pecado em todas as áreas da sua vida. Por isso rogamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, concede a esta criança um novo nascimento, um nascimento do alto, um nascimento do Teu Espírito, ó Deus, para que ela seja uma nova criatura, pois nascido da nossa mãe não temos salvação, mas nascido do nosso Pai Celestial, a salvação nos está garantida. Eu também repreendo todas as investidas de Satanás contra a vida dela. Eu declaro proteção do Senhor sobre a vida dela, meu Pai, no âmbito espiritual, para que ela seja uma criança guardada pelas Tuas mãos poderosas. Não permita que o inimigo toque nela, Senhor. Não permita que ele nem mesmo use outras pessoas para este mal, mas que o Senhor a guarde sempre e a proteja pela Tua glória. Agora eu oro, Senhor, pelos seus pais, para que eles tenham sabedoria e tenham total zelo pela vida dela, para colocarem na Tua presença, ensinando a Tua palavra, os preceitos do Senhor, e assim possa ela, meu Deus, crescer
como uma flecha direcionada não para o mundo, mas para o alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim oramos e declaramos tua bênção sobre esta família, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Quem está tirando foto aí? Aqui o certificado de dedicação. Segura o papai. Cadê a foto? Amém.